noite, tudo bem? Como estão todos? Boa noite. Estamos aqui para uma live de lançamento de livro, um livro que foi publicado pela editora Total Books, bastante comemorado por nós, por conta de ser uma ferramenta que estava faltando aí no mercado, em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a editora Total Books está lá no site totalbooks.com.br, com uma loja virtual, onde vocês podem acessar livros gratuitos e também os livros que estão em venda pela editora. Um deles é o livro do Fábio, né? Como eu falei, se torna uma ferramenta muito importante para o dia a dia de quem precisa fazer uma consulta sobre a LGPD, para quem trabalha com esse tema tão multidisciplinar. Então, é uma ferramenta bastante comemorada, um e-book que foi assim feito com bastante carinho pelo Fábio, com base nos seus estudos, na sua formação, e também com base na sua prática. Ele é consultor da área, né? Então ele tem toda uma formação jurídica e também contínua agora, né? Porque para quem entra nessa área de dados precisa ter uma formação contínua, porque ele está agora, né, há alguns anos, né, eu já conheço o Fábio aí, já venho acompanhando a carreira dele nos últimos 5 anos, em que eu vejo ele com uma constância de propósito em relação à sua formação para conjugar a área do direito, a área jurídica, com a área de dados, com a área tecnológica, super importante. Então, daqui a pouco mais ele vai entrar para conversar com vocês a respeito do livro. Para quem ficar até o final da live, vai ter sorteio de um e-book, certo? E essa live vai ficar gravada, quem estiver assistindo, depois sabe que o livro vai estar em venda diretamente com o autor ou na nossa loja virtual, na loja virtual da Total Books. Vocês também conhecem o nosso trabalho através das redes sociais, @totalbooks_Brasil, certo? Então, é um prazer estar aqui representando a editora. Uma das minhas atribuições na editora é fazer a gestão de projetos. Uma das minhas responsabilidades é garantir a execução dos prazos, né? A partir do momento que o autor nos procura para fazer uma publicação, ele tem a expectativa, né, de realizar isso, né? Muitas vezes é um sonho, muitas vezes é uma necessidade para a aplicação do seu trabalho, né? Esse é um dos motivos do Fábio ter lançado esse livro, né? Porque no dia a dia ele treina pessoas, né? Na legislação, na lei, e ele aplica em seus clientes a consultoria, né? Bom, falei muito do Fábio. Quem afinal é o Fábio, né? O Fábio Rhodes, né? Ele é oficial de proteção de dados, certo? Advogado, contratualista, né? Tem especialidade em contratos, auditor de privacidade, líder e palestrante, né? Ele tem pós-graduação em segurança pública pela PUC e está fazendo graduação no curso Cibersegurança na Faculdade Anhanguera. Cibersegurança ou cibersegurança, certo? Depende se a gente vai querer usar mais o português ou mais o inglês, né? Cyberdados ou ciberdados. Então, ele fundou o primeiro escritório de advocacia com atendimento 100% online no estado, atuando na área civil, especializada em contratos, startups e LGPD. Ele montou a Conceitos, Proteção e Privacidade de Dados, que recebeu o prêmio Top of Quality Brasil 2022 pela atuação na consultoria para adequação da LGPD no Rio Grande do Sul. Ele presta consultoria na adequação da LGPD em hotéis multinacionais, empresas multinacionais, e ONGs e também empresas de RH. Ele já prestou consultoria em empresas desse segmento e está aberto aí a convites para palestras, consultorias e outras formas de apoio que ele pode dar ao mercado. Ele é membro do Comitê Avançado de Segurança da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, APDados, e integra o Grupo de Segurança e Privacidade de Dados da Acesso para o RS, além de ser membro da Associação Brasileira de Governança Pública de Dados Pessoais, GovDados. Ele possui certificações de Data Protection Officer pela Acesso para o RS, ISO 27001 pela EXIM, PDPF pela EXIM e Data Privacy Auditor pela L. Ferreira Consultoria. Realizou diversos cursos na área de contratos, startups, LGPD, segurança cibernética, compliance e governança. E também na área de continuidade de negócios, tanto BCM quanto PCM.
O currículo completo do Fábio está lá no LinkedIn, certo? E ele fica à disposição aí para contatos. Um grande abraço a todos e aproveitem a live assim que ele puder entrar e estiver conosco. Aproveitem ao máximo o conhecimento aplicado do Fábio. Então, Fábio, estamos te aguardando. Ótimo. Então tá, vamos começar aí os nossos trabalhos. Eu primeiro quero pedir desculpas a quem entrou, né? Nós tivemos um problema técnico, passamos 2 dias fazendo testes e deu tudo certo, gente. Na hora de entrar no ar, deu problema, né? Simplesmente o YouTube não aceitou a transmissão, né? Exigia um outro programa, um outro software, né? E aí isso aí atrapalhou, nós tivemos que desativar o link anterior e fazer um outro, então eu peço desculpa se eu estiver um pouco nervoso, não é pela apresentação, mas pelo fato de ter dado problema antes, tá? Então, antes de começar a falar propriamente do livro, tá? Eu quero trazer uma discussão útil para vocês, né? Sobre algo que acontece aí no nosso dia a dia, né? Quando se fala de LGPD, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: para que serve isso? Né? Afinal de contas, o que é essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados? Qual a sua finalidade? Quem trabalha na área, né, responde: olha, a LGPD ela serve para proteção, né? Ela serve para proteger os seus dados pessoais, para que o seu nome, seu RG, seu CPF, seus dados médicos não fiquem circulando, né, em mãos erradas ou com pessoas que você sequer conhece, né? Mas aí sempre vem alguém que diz: ah, isso é uma bobagem, né? Porque a LGPD não pegou. Né? Mas o que é proteção? Né? Então, proteção significa nós termos os dados pessoais, né, em um ambiente seguro, que é representado por um cadeado. Então, normalmente vocês veem essa imagem, né, de um cadeadinho. Então é isso que significa, né? É que os dados pessoais, eles estão em um ambiente seguro, né? E vocês estão vendo aí uma imagem que foi produzida, né, foi gerada por uma inteligência artificial, né? Então todas as imagens que vocês forem ver agora, elas foram todas elas geradas, né, produzidas por inteligência artificial, né? Mas será que era necessário mesmo que se tivesse uma lei para que determinasse as empresas para proteger os nossos dados pessoais? Será que isso era realmente necessário? Que cenário que a gente vivia antes da lei, né? Então, o cenário que nós vivíamos anteriormente, e isso não só no Brasil, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, é um cenário de um cabaré, né? Para quem não sabe do francês, né, cabaré é um local onde tem diversão, né, diversão pública, aonde tem danças, tem pessoas que trabalham com ilusionismo, né? É isso que acontece ali em um cabaré, né? Então o cadeado ele vem justamente, né, para limitar esse estado, colocar um fim nisso, né, para que os nossos dados pessoais parassem de ficar transitando e ser uma moeda de negócio, muita gente ganhando dinheiro, e o dono do seu dado, né, o titular, não recebia nada em troca disso, ele era apenas uma fonte, uma produção do dado que era constantemente explorada, né. Então o cadeado ele vem para isso, né, ele vem para colocar um limite, né. Mas será que é possível, de um momento para o outro, a gente trocar esses cenários? Será que a gente consegue sair daquele estado anterior, né, do oba-oba,
né, do uso descontrolado e irmos para um ambiente do cadeadinho, né, do cadeado fechado, eu digo que não, né, não é assim possível de uma hora para outra, né. E o que as pessoas não veem, elas não conseguem ver, é justamente que o sucesso da LGPD depende muito mais das pessoas do que das empresas. Dentro das empresas, nós temos um problema muito grande que é a mudança de cultura, né. Mudar a cultura das empresas para que elas coloquem a LGPD em prática, tá. Mas o sucesso depende muito mais das pessoas, né. Porque hoje, né, os programas de LGPD, eles são muito bem executados por empresas que valorizam e sabem o que é, né, elas investem e recebem um retorno com isso, né, na questão de entendimento, na sua amplitude, na sua profundidade, de planejamento estratégico, de governança, de compliance, de ESG, né. Ou seja, né, só os grandes players do mercado, né, que estão distantes da vida, do cotidiano do cidadão, só eles é que sabem o valor disso, né, só eles entendem isso. Então, em que pese essa distância do cidadão comum e essas grandes empresas, o cidadão comum ainda faz parte desse cenário, né. Só que ele em si não entende disso. E os profissionais que trabalham nesse cenário, que atuam nessas grandes empresas, eles estão felizes, eles estão realizados. E eles defendem que sim, a LGPD pegou, né, ela pegou com toda a sua força, com todo o seu vigor. Por outro lado, né, nós temos um grupo de profissionais que atua em um cenário completamente diferente, né, e com organizações que sequer conhecem, né, o seu próprio potencial. Organizações que não conhecem o seu modelo de negócio, né. Pode parecer inacreditável, né, mas não é, gente, isso é realidade. Tem empresas que não conhecem o seu próprio modelo de negócio, né. Tem empresas que faturam 100, elas estão felizes com o 100, apesar de ter capacidade e potencial para faturar 300, né. Só que elas não se reconhecem. E aí o ambiente que nós estamos acostumados a ver é esse, do privacy washing, né, de uma falsidade. Você tem ali um cenário pintadinho, né, que nós estamos adequados com LGPD, a gente respeita os direitos dos nossos clientes, mas por trás continua aquela festa, continua aquele oba-oba, né. Então são esses locais, esse tipo de ambiente que as pessoas elas estão mais acostumadas a ver, né. E que fatores então nos levam a entender, né, por que existe esse entendimento de que a LGPD não colou? Então, o primeiro deles é o próprio desconhecimento dos direitos do cidadão. Então, esse é o primeiro fator, ou o primeiro problema, né. O segundo é a dificuldade de implementação pelas empresas, né. Por mais que o profissional queira chegar na empresa e dizer que é possível, realizar o projeto, tocar o programa, que ele não é assim tão difícil, na verdade ele é sim complexo, ele é sim difícil, né. E as empresas elas veem essa dificuldade, até mesmo porque quem vai colocar o programa em funcionamento são os profissionais, os colaboradores que estão lá trabalhando, só que eles precisam dar andamento nos seus projetos, nas suas atividades, eles têm as suas responsabilidades, e aí vem mais a LGPD, né, que ela exige dedicação, ela exige tempo, né. Dependendo da estrutura da empresa, ela precisa de um controle maior, e isso vai se tornando dificultoso, né. Então é mais um fator, né, que
gera esse cenário de que as pessoas dizem, né, que a LGPD não colou. E o terceiro ponto, o terceiro problema é a estrutura precária da fiscalização, né. Quem é que fiscaliza a LGPD? O próprio titular, o próprio cidadão, ele é o primeiro a fiscalizar. Só que se ele não conhece os direitos dele, ele não vai fiscalizar, ele não vai cobrar, não vai exigir, né. Depois, quem mais pode fiscalizar? Nós temos os órgãos de defesa do consumidor, né. Eles exercem também uma fiscalização, eles podem emitir, notificações e até mesmo multas, né, pela própria legislação de defesa do consumidor. Nós temos o Ministério Público, né, um órgão extremamente capacitado e eficiente, né, ele também atua, né, nesse cenário de fiscalização, e a ANPD, né, é por natureza essa autarquia, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem esse papel de fiscalizar pela regra da NPD. Só que a atual estrutura fiscalizatória da NPD são 5 pessoas, se eu não me engano, né. Faz pouco tempo, o diretor da NPD pediu abertura de concurso público. Então como é que uma quantidade tão pequena de pessoas vai poder realizar uma fiscalização num país de dimensão continental como o Brasil, com uma quantidade tão gigantesca de empresas, de CNPJs? E ainda mais considerando que a LGPD ela não se aplica apenas para CNPJs, todos os profissionais liberais eles estão sujeitos à LGPD, né. Então vejam que a questão de que a LGPD não colou, não diz respeito à lei em si, mas a esse cenário, né. Desconhecimento dos direitos do cidadão, dificuldade de implementação pelas empresas e a estrutura precária de fiscalização, né. E como é que esse livro ferramenta LGPD, diálogo entre as fontes, pode ajudar, né? Então agora eu vou mostrar para vocês o livro em si, como que funciona esta ferramenta e de que forma que ela pode ajudar na resolução desses problemas. Então nós temos aí na tela o livro, né, ele é um livro digital, é um e-book, e logo na entrada, então, tem uma espécie de guia, né, um manual de como que se usa o livro, né. Então ele já vem ali dizendo, né, que os artigos da lei, né, eles estão neste quadro, azul, né, então quando você acessar o livro lá, o texto da lei mesmo vai estar naquele quadro azul. Abaixo ali, então, do artigo vem as anotações, né, as explicações, e ele tem uma referência, né, de anotações outras. Ou seja, por exemplo, ali, a pessoa está lendo lá, o leitor está lendo o artigo 5º, né, que fala lá sobre a palavra informação, né, onde ela se encontra, onde é que ela se aplica. Em um determinado tempo momento, vai ter uma referência entre parênteses, né. O exemplo aqui é 46.1. O que que isso quer dizer, né? Que o texto acima está dentro da anotação 2.27, né, e para não quebrar o raciocínio, o leitor ele pode ir até o final e depois ele vai até a anotação 46.1, e aí ele vai complementar o seu pensamento, né. Então toda a obra, ela é cruzada com ela mesma, né. Uma referência, ela vai chamar a outra, né, porque a LGPD ela faz esse cruzamento, né. Se, a pessoa pega um simples artigo e lê ele, ela vai ter um entendimento muito reduzido, né. Ela precisa buscar uma complementação nos outros artigos e o livro faz essa ajuda, ele dá esse caminho. Ele pega o leitor com a mão e faz um passeio pela lei, né. Depois ali eu manti, para fins históricos e de referências, as redações anteriores da lei, né,
porque isso aqui é importante para quem trabalha com LGPD na área jurídica, é importante saber como é que era o texto anterior de alguma reforma, né. Então aqui ele traz bem no início, né, um passo a passo de como é que se usa o livro, tá. Olhando lá na questão do nosso primeiro problema, né, de como é que nós podemos ajudar as pessoas a conhecerem os seus direitos. Então nós temos os direitos do titular, eles estão lá no artigo 17, né. O leitor não precisa ser formado em direito, né, então ele vai ler a anotação e vai entender, né, que os seus direitos que estão expostos ali na LGPD também tenham um embasamento em outras leis. Então aqui, por exemplo, o artigo 17, ele vai encontrar que tem uma previsão lá no artigo 11 do Código Civil, né, e embaixo já traz o texto do artigo 11 do Código Civil, então ele não precisa ficar procurando a outra lei, já está aqui, né, já está ali. Depois no artigo 18 vem toda a relação desses novos direitos que a LGPD traz, e aí nas explicações faz o mesmo caminho, né. Então nós temos aqui a explicação do artigo 18, né, sobre os direitos, e aí eu já vou dizer aqui, ele precisa dar uma olhada depois lá no artigo 20, né, que ele vai encontrar também, um cruzamento, né, uma complementação no artigo 9º e no artigo 18, né. Ele vai encontrar também um suporte lá no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, né. Então, com isso, vem explicando para o titular quais são os seus direitos, né. Ele tranquilamente tem condições de, através do livro, saber, ter conhecimento desses direitos e não só isso, também como é que ele exerce esses direitos, né. Então nós temos aqui a questão do cadastro positivo, né. É possível fazer um requerimento de dados históricos do cartão de crédito, muitas pessoas não sabem disso. Então aqui eu estou explicando desse direito, dessa possibilidade, né, que a pessoa tem, que ela desconhece. Então ele não fica limitado ou restrito apenas na LGPD, né. O livro tem essa condição, né, de poder, levar conhecimento não só para os profissionais, mas para os chamados titulares dos dados pessoais, né. Depois, nas empresas, então, né, que têm uma dificuldade de implementar, de que forma que pode ajudar lá dentro das empresas, né. Então nós temos aqui a questão da governança, né, que é um fator de suma importância. Então ele aborda, o artigo 49 da lei, que vai dizer que as empresas devem ter padrões de boas práticas de governança. Se um empresário pega lá na internet, no site do governo federal, LGPD, e simplesmente lê esse artigo, ele dificilmente vai entender. Então o livro traz essa explicação, ele vai dizer o que são esses padrões práticos de governança, de boas práticas de governança, né. São sistemas informatizados de padrões, e aí ele pode buscar um entendimento maior indo na anotação 46.6, né. Depois, a própria lei vai vir com as boas práticas de governança, né, e aí vem o texto da lei, como eu disse, né, no quadro azul, depois a explicação, ele vai dizer que as boas práticas de governança vão ter referências na COBIT 5, que é uma normativa internacional, que ele não pode esquecer de dar uma olhada nos guias orientativos da própria ANPD, né. Então, boas práticas de governança que estão na lei em si, vai ter uma complementação no guia orientativo da ANPD de agentes de tratamento. Então ele precisa buscar lá. Mas quem que vai dizer isso para ele? Ninguém diz isso para ele. No livro ele vai encontrar esse auxílio,
né? No livro ele vai encontrar a relação. Ó, lá no guia de definição de agentes de tratamento, você procura no item 53, no item 71, no item 72, no item 73, que vai tudo isso construir o seu pensamento, o seu entendimento, facilitando o trabalho dentro das empresas, né? Além disso, né, também faz aqui uma referência que tem o guia orientativo de agentes de tratamento no contexto eleitoral. Ninguém vai olhar isso. Por que que uma empresa iria olhar um guia orientativo de contexto eleitoral se não está em processo eleitoral? Ele olha pelo nome, não, isso aqui é só para político, mas não. Lá dentro desse guia tem referências que são extremamente úteis para as empresas. E o livro está dizendo isso. É como eu disse, o livro vai pegar o leitor pela mão e vai fazer um passeio com ele. Por que que se chama diálogo entre as fontes? Porque existem outras fontes de direito, outras leis, outras normativas, que todas elas combinadas vão trazer uma fundamentação muito maior, né, para quem trabalha com a LGPD. E a fiscalização, como é que esse livro pode ajudar quem trabalha na fiscalização? Então, tem na própria lei um capítulo que fala da fiscalização, né, onde ele vai apresentar a questão das multas, né? Então, repetindo, né, nós temos ali o quadro azul, onde tem o texto original da lei e depois vem a anotação. Então, a anotação vai trabalhar a questão do percentual da multa, né, dos 2%, vai trazer uma questão de responsabilidade que as pessoas também não sabem. Então, ele vem ali, ó, é importante destacar que as penalidades do artigo 52 são aplicadas ao controlador e operador. Todo mundo que trabalha com isso, e aqui agora estou falando aos fiscalizadores, né? Quem trabalha com fiscalização sabe, né? Bom, o artigo 52 das multas se aplica a controlador e operador, que são pessoas jurídicas, né? Mas quem é que vai dizer para eles que existe uma lei, a Lei 14.289, que vai atrair essa responsabilidade para a pessoa física, para o profissional? Ninguém diz isso. Então, quem trabalha na fiscalização, tendo o livro, ela vai receber esse alerta, porque o livro tem essa função de dar um alerta. Olha, cuida tal aspecto. Olha, dá uma atenção nesse ponto, né? E essa lei aqui, a 14.289, para quem não sabe, ela vai dizer que quando a violação atingir dados pessoais de uma pessoa que vive com infecção pelo vírus HIV, hepatite crônica, pessoa com hanseníase, né, o que que ela diz lá, ó? Que a pena aplicada ao agente público e não ao órgão, né? E não ao órgão. E não só ao agente público, né, mas ao profissional da iniciativa privada. Então, o livro ele faz esse passeio, né, traz esse grande auxílio para essas três pontas, né? Tanto para o cidadão comum, que desconhece dos seus direitos, né? As empresas que estão ali na dificuldade de implementar o seu programa, né? E de quem trabalha na fiscalização. Tá? Então, eu fiz essa pesquisa, né, com mais de 40 instrumentos, né? São leis, decretos, resoluções, portarias, normativas, né, todas elas apontando para todas elas onde elas casam, onde elas se cruzam, né, e com isso poder facilitar o trabalho, né, dessas três pontas, né, das pessoas que não têm conhecimento dos seus direitos e com isso elas não exercem o seu poder fiscalizador. Então, aqueles que defendem que a LGPD não pegou, eu digo, ela não pegou por responsabilidade sua, de não exercer o seu poder fiscalizador, de não exercer os seus direitos. Você tem direitos, você tem um instrumento essencial
moderno que é a LGPD e não faz uso. Continuam as empresas ligando, oferecendo produtos A ou B, não sabe da onde, que você nunca teve um contato, e não se faz o exercício do direito, não se pergunta de onde você obteve meus dados, que empresa é, não vai lá, entra no site, procura o contato do DPO, né, do encarregado, não faz o questionamento, não pede ali o exercício, eu quero que no prazo legal me dê como esses dados foram obtidos, como eles são tratados. Se cada pessoa começar a fazer isso, né, com certeza a visão que elas terão não serão mais aquela que eu mostrei no início, né, do cabaré, né, da festa. Certo, gente? Muito obrigado pela presença. Tá? Aqueles que ainda não adquiriram a obra, procurem aí a editora, né, Total Books, né, já está à venda. Não é um grande, não tem assim um valor muito caro não, né, nós fizemos aí um preço módico para que muitos profissionais, muitas pessoas tenham acesso. E inclusive ele é digital, as pessoas perguntam: "Ah, mas por que não fez impresso?". Não, ele é digital justamente para facilitar, né, quem trabalha ali pode pegar, selecionar, copiar e colar, é muito melhor do que você ter na mão ali uma obra impressa. Certo? Então, uma boa noite a todos, uma boa e produtiva semana. Tchau, tchau.